Meus amigos, fazer uma breve reflexão aqui sobre o atual estágio do processamento dos acusados de terem assassinado o menino Henri Borel lá no estado do Rio de Janeiro. Este caso ganhou grande repercussão nacional, não é à toa. Há aí um suposto homicídio de uma criança em tenra idade num ambiente doméstico, no lar onde justamente uma criança ou um ente familiar, ainda mais uma criança, um vulnerável, teria assim que ser protegido pelas figuras ali familiares. Ocorre essa morte que foi investigada, está sendo processada, tramita então, portanto, um processo de primeira fase de júri, onde a defesa legitimamente faz a defesa dos acusados, seguindo ali, portanto, as suas atribuições, a defesa então sendo legitimada e assegurada a sua presença e o seu desempenho pelo artigo 133 da Constituição. De outro lado, o Ministério Público ofereceu a denúncia, legitimado também pelo artigo 129 do Código da Constituição Federal. Portanto, ali está-se, até o momento, está-se em fase processual de produção de prova. Nas últimas semanas, tem acontecido as audiências de instrução probatória, produção de prova oral, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, os informantes estão comparecendo de viva voz, presencialmente, em uma das salas de um dos tribunais do júri da comarca da cidade do Rio de Janeiro, e lá então as partes, a acusação e defesa, estão de maneira plena, estão podendo exercer ali o seu direito de produção de provas, cada um, acusação e defesa, tentando fazer prova de suas teses. Um fato gravíssimo que ocorreu, uma vida de uma criança em tenra idade que foi ceifada, aparentemente ceifada. No entanto, como disse, as partes terão ali a ampla defesa, terão ali o direito ao devido processo legal ou contraditório para se manifestarem. O breve comentário aqui é um comentário técnico de quem está acompanhando as audiências de produção, de quem, como cidadão, como advogado, está, assim como de resto muitos outros cidadãos, tendo contato com informações sobre o caso, mas aqui certamente longe de fazer juízo de valor, porque seria, como advogado, seria até uma postura antiética minha, longe de fazer juízo de valor, juízo de mérito sobre a atuação de algum operador do direito ali no processo, ou mesmo sobre o juízo de mérito sobre o processo. Aqui é um breve comentário que eu tentarei tecer sobre um aspecto que causa muita curiosidade e dúvida na cabeça da população. Como eu disse, neste momento estão ocorrendo as audiências de instrução, longas audiências de instrução, porque as partes chamaram várias testemunhas legitimamente para que pudesse ajudar no esclarecimento da juíza. Nesse momento as provas são produzidas para o processo, mas para o convencimento da juíza presidente, que é ela que ao final dessa primeira fase do júri, depois que finalizadas essas oitivas das testemunhas, até agora os réus não foram ouvidos, a Monique e o Dr. Jairinho, finalizado então também o interrogatório dos acusados, todas as partes falarão, antes da decisão final desta primeira etapa da juíza presidente, doutora Elizabeth, as partes falarão por meio ainda dos memoriais ou das chamadas alegações finais, por escrito. Certamente será por escrito, dada a complexidade do caso. Depois que todas as testemunhas então forem ouvidas, os réus forem ouvidos em interrogatório, os advogados apresentarem os seus memoriais ou alegações finais, a juíza irá prolatar ao final desta primeira fase uma das 4 decisões ditadas pela lei para uma fase final desta primeira etapa do rito do júri. A juíza poderá pronunciar os réus,
para o tribunal do júri, ou seja, poderá entender que há sim indícios de autoria suficientes, que há prova de materialidade e mandar para, mesmo diante da dúvida, mandar para os réus, para os jurados decidirem se esses acusados cometeram ou não o crime. Se houve crime, também será julgado isso. A juíza poderá impronunciar, que é um fenômeno que os réus não serão, nem irão a júri, mas também não serão absolvidos. A juíza poderá desclassificar para entender que não houve ali um homicídio doloso, mas sim houve um outro crime, ou até um homicídio culposo, né, por uma imprudência, por uma negligência. Ou a juíza poderá até absolver sumariamente. Já ali absolver os réus nessa primeira etapa, entendendo que realmente o Ministério Público não conseguiu fazer prova das imputações oferecidas na denúncia. Muito bem, 4 decisões. O que interessa saber é que na denúncia, já nessa primeira etapa, a denúncia, e é por isso que está se fazendo prova, a acusação fazendo prova no sentido de comprovar os termos da denúncia para mandar para o júri, para lá o júri tentar convencer o júri e condenar os acusados, e a defesa tentar fazer prova de que não assiste direito, ou seja, de que não faz sentido os termos da acusação, ou seja, da denúncia do Ministério Público.